Olá, amigos. Hoje, 26 de agosto de 2022, conseguimos chegar a tempo aqui para esse nosso encontro às 21 horas, que acaba sendo sempre 21 e pouco, porque é muita coisa, é muita correria, muitos encaminhamentos. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. E aquilo que eu estava falando ontem para vocês, o tempo está assim voando de uma tal forma que surpreende. A gente fica um pouco até impressionado de ver aí a velocidade do tempo. Sabe, a gente, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não era assim não. A gente tinha condição de pegar aqui um catatal, saborear uma leitura, fazer vários apontamentos, anotações. Eu sempre fiz em cadernos e manuscrito mesmo. Mas hoje está assim. Você pega qualquer coisa para fazer, quando viu já foi, aí vem outra, quando viu já foi. Tá difícil, entendeu? Tá difícil mesmo. E a gente tem que ter um mínimo de disciplina, tá? Um mínimo de disciplina e também de maturidade emocional para dar conta das coisas, tá? A gente faz um roteiro, a gente faz um cronograma por dia, de incumbências, de deveres do dia, e a gente procura fazer da melhor forma possível, mas o tempo está galopando demais. Assim, está ceifando, assim, sabe? Inclusive, respostas que eu recebo muitas mensagens aqui pelo WhatsApp, até pelo Telegram, eu vejo muito pouco Telegram. E outro dia entrei no Facebook, tinha lá um monte de mensagens no inbox. Então é assim, a gente vai fazendo o que dá. Ontem, só para vocês terem uma ideia, quando eu vi era 2h30 da manhã. Entendeu? Aí até finalizar tudo 3 horas. Então tá assim, tá desse jeito. Mas vamos lá. Deixa eu cumprimentar aqui o Terra de Santa Cruz, Anselmo Paula Camargo, Isaías está sempre aí pontual, Pernambuco. Daniel Metri, não sei se é Metri ou Metri Monteiro, aí depois me fala aí. Marluce Torquato, Caboré, tudo bem, o pessoal está entrando. Enoque Souza, Gabriel Trindade, Gabriel de São Paulo. Ai, canja de galinha, pois é, né? Gostoso, né? No frio aí, hoje está melhorou um pouquinho o tempo, mas é gostoso. Canja de galinha, olha, diz que tem não sei o que, junto com canja de galinha que não faz mal, não sei, agora não lembro onde está popular. Se vocês souberem, me digam aqui, porque eu esqueci. É não sei o que e canja de galinha não faz mal. Alguma coisa assim. Agora me fugiu. Aleteia, Salve Maria Puríssima, J. Mendes. Alguns professores, pois é, agradeço por comentar, mas aqui é só uma partilha rápida, só uma conversa informal. Eu paro das minhas atividades para poder só ter esse interlóquio, né? Será que é assim que fala? Não sei, vamos ver. Só para ter essa conversa com vocês rápida, porque uma hora voa, às vezes dá 1h30, e gostaria de estar trazendo muito mais informações, mas é o que dá para fazer. É o que dá para fazer, tá? Aline, Joseli, muito bem. O pessoal está entrando aqui. O tempo está voando a galope, que é um negócio assim que eu fico impressionado de ver. Mas a gente está aí. A gente tem os nossos companheiros. Eu não sei se é porque esse período aqui também acumulou muita coisa. Então deve ser isso. Mas vai passar, daqui a pouco já foi. Aí a gente vai ver o que acontece. Se a gente pisa no acelerador ou põe a mão no breque. Vamos ver. Eu não tenho uma forteza, tenho muita tranquilidade, então sempre falei para vocês que todas as minhas atividades sempre eu fiz com calma, com tranquilidade, seguindo o ritmo natural, ritmo natural, certo? Isso é um segredo para você ter saúde, entendeu? Porque não é só saúde do corpo, é saúde mental e tudo mais, né? Saúde do corpo e da alma. Vou aproveitar, vou tomar aqui um chazinho hoje, saiu um chá aqui.
Tá bem quente. Nosso pé de limão. São vários pés cítricos aqui. Tem que escolher aqui. Às vezes chega o pessoal aqui, eu falo, pode levar. Então pega aquelas sacolinhas, enche, fica tudo cheio daqueles limões amarelos, bem amarelinho, tá? E o pessoal leva. De vez em quando também eu mesmo vou lá, pego um monte de limão e dou para a vizinhança, entendeu? Eu saio para a rua assim, aqui em frente mora um advogado, um dos melhores advogados aqui da cidade, então, quando ele está lá no portão, opa, tem limão aqui, ó, então põe numa sacolinha, vizinho aqui também, que eu tenho uma vizinhança muito boa, né? Você conhece todo mundo aqui da rua, então é assim, aí eu pego sacola e dou para um, para outro, e vizinho da frente, do lado, é assim. Limão bom e outras frutas que tem aqui, uva. Agora, no final do ano, época da uva, acerola e tantas outras mais. Bom, gente, é assim. O que acontece é assim, a gente, com calma, com tranquilidade, sem afoiteza, a gente está aqui se propondo a fazer uma reflexão informal, tá? Sobre aspectos do globalismo. Então, são muitos aspectos, são vários ângulos que você precisa analisar, e eu também procuro fazer aqui uma ponderação, uma reflexão, como eu sempre tenho dito, à luz da fé cristã. Então, esse é o ponto, é a minha base para o olhar que eu tenho sobre essa realidade. Repito, você tem vários olhares, várias leituras de todo esse processo que estão aí, tá? Mas a minha leitura é a partir do pensamento cristão. E hoje, eu ainda, antes de entrar no próximo objetivo da Agenda 2030, que vai falar sobre cidades autossustentáveis, eu quero ver se eu concluo, pelo menos, as partes mais significativas, a reflexão em cima daquele artigo do Marco Sambruna, intitulado Satanópolis, perfil da futura cidade infernal. Então, esse artigo é um artigo muito denso, muito profundo, muito interessante. Eu já comecei aqui a falar com vocês sobre esse artigo, e tem vários pontos que merecem reflexão, e é um artigo extenso, e hoje eu retomei o artigo, vi que tem algumas questões ali que merecem a nossa reflexão, para que a gente possa entender melhor, tá? Ter mais elementos, mais subsídios para entender o que está por trás, qual que é o aspecto sombrio das cidades inteligentes que estão vindo aí, tá? Porque o nosso posicionamento crítico, como eu tenho dito para vocês, é assim, é a questão da imposição. Quer dizer, eles estão trabalhando para impor a agenda do poder global para tudo e todos, para o controle de tudo e todos, como a gente já sabe. Então, até a pandemia de 2020, a gente ia tocando, driblando aqui, driblando ali, e sabe, a gente ia, cada um ia fazendo o que dava. Só que quando chegou a pandemia, o que a gente percebeu e ficou horrorizado com o que a gente viu, foi o seguinte, é que eles vão impor essa distopia deles, e quando a gente fala impor, ceifar a liberdade das pessoas, que se, como tenho dito, se o próprio Harari, que é um dos ideólogos do globalismo, defende em uma das obras dele claramente, explicitamente, que não existe o livre-arbítrio, isso ele defende, tá? Ele defende para justificar as cotas e restrições que eles vão impor para tudo e todos, para o controle de tudo e todos. Então, nesse ponto e em tantos outros, a gente vê o pano de fundo anticristão da agenda do poder global. E, infelizmente, religiosos, padres, leigos, pastores, não tem a menor noção, tá? Do que está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem que entender, assim, com calma, tá? Assim, tranquilidade, não vou correr, não vou, sabe? O tempo pode correr, mas eu vou continuar no meu estilo, com a tranquilidade,
tá certo? Porque o que a gente tem que entender é que a maioria das pessoas hoje não sabe nem mais do que é ser cristão. A questão é essa. As pessoas não têm mais noção, perderam, tá, o entendimento do que é o cristianismo. Porque eles foram fazendo um trabalho de desmonte, de dissolução do cristianismo ao longo do século XX, mais intensamente. Isso já vem desde o Renascimento, desde aquele século XIV, como eu tenho dito, mas o século XX foi foi um bombardeio, tá? Pior que a bomba atômica, foi um bombardeio diário, constante, feito principalmente pela mídia, e eles conseguiram. Eles conseguiram dissolver muitas instituições, tomar as instituições, e ficou difícil. Ficou difícil as pessoas hoje elas entenderem tudo o que está acontecendo, porque as instituições hoje estão aí meio que cascas. Você só tem a casca, não tem mais o conteúdo. Não tem, o tutano dentro não tem. Não tem mais nem a casca, só tem a casca. Tá certo? E elas acabam, elas estão sendo instrumentalizadas já para os fins dessa agenda. É isso que está acontecendo. Então, existem alguns conceitos, assim, alguns conceitos do cristianismo que o pessoal não entende mais hoje. Por exemplo, o conceito de graça, o conceito de providência divina, são vários conceitos que o pessoal não sabe exatamente como é que isso, o que é isso. O pessoal não sabe. O pessoal não perdeu de vista, por exemplo, o entendimento do sentido a religião tradicional cristã, assim, aquela coisa da ponte com o sobrenatural. O pessoal perdeu totalmente isso de vista. Totalmente. Tá certo? Perdeu de vista o entendimento das realidades sobrenaturais e da destinação, da nossa destinação final. Perdeu totalmente de vista isso. Essa visão, essa compreensão da escatologia perdeu totalmente de vista. Então, isso foi assim, sabe? Isso foi entranhando no dia a dia, nos costumes, no dia a dia das pessoas, e as cidades acabaram sendo expressão disso, dessa mentalidade, dessa mentalidade que foi dissolvendo, tá, o sentido do que é ser cristão. Então, ficou difícil. O ambiente, ele foi, sabe, ele foi sendo moldado e foi empurrando as pessoas para as cidades grandes, para esses ambientes, tá? Aonde, o que vai acontecer? O que a gente vai ver hoje um pouco. Um aspecto que é muito importante para a gente entender esse pano de fundo anticristão da agenda, quando se trata de cidades, e mais na frente das cidades inteligentes, que é o componente anticristão. Por quê? Porque essas cidades funcionais, tá? A gente falou aqui no estilo Bauhaus, essas cidades funcionais, tá? Linhas retas, em suma, essas cidades que as grandes cidades hoje, como vocês sabem, elas, na verdade, ao longo de todo o século XX, foi havendo um processo de dessacralização das cidades. Dessacralização. É isso que aconteceu. E essa dessacralização agora vai entrar numa fase, num processo bem mais complicado, porque os símbolos religiosos, os símbolos sagrados cristãos, eles vão retirar. Devagarzinho, eles já estão fazendo isso. Tá? E foi uma estratégia usada assim de bem devagarzinho, tá? Aqui, ali, bem tomar as instituições, aí, entendeu? Foram fazendo esse desmonte. As pessoas, elas percebem, elas percebem que não bate muitas coisas, que elas estranham muitas coisas, os ambientes das grandes cidades, elas estranham, elas percebem que, sabe, aquilo é desumano, aquilo é antinatural, mas tem aí a mídia, o entretenimento, tem todo esse ilusionismo que está aí, tá? Então fica difícil. E o sistema criou uma situação que deixa uma boa parte das pessoas meio que com aquela postura de impotência. O que você pode fazer? Uma restrição
absurda financeira, salários muito baixos. Você vai, por exemplo, por aí afora, a média, se você pegar a média de salários da população brasileira, por exemplo, a maioria ganha muito mal. A maioria não ganha bem. Não ganha. A maioria. Então, tá? Então, quer dizer, e trabalhando bastante, ganha pouco. A maioria. É uma minoria que, tá certo? Hoje, principalmente. Então, é difícil. As pessoas acabam, né, ficando meio que condicionadas ali. Tá? Eu recebi agora, outro dia, aqui um comentário. Recebi um comentário, acho que deve ser de um rapaz, dizendo que ele trabalha durante o dia, diz que até assiste as lives, eu acho que sim, no começo da manhã, logo cedinho, antes do trabalho, porque ele diz que sai de noite, ele sai ainda está escuro para trabalhar, tá? E volta já está escuro, tá? Então ele fica o dia todo fora, num trabalho que não tem sentido para ele, foi o que ele me relatou, um trabalho mecânico, burocrático, sem sentido, mas que, né, é o que ele tem para poder pagar as contas. Então é uma coisa, sabe? E é assim que muita gente está hoje amarrada no sistema dessa forma. Então são poucos aqueles que conseguem escapar disso. São poucos. E aí que tem uma coisa interessante, tá? Eu agradeço a Deus, né? Para mim, é uma graça de Deus poder ter conseguido escapar de muita coisa ainda cedo, porque a gente, pela fé, tá? Sempre em oração e também com estudo, a gente foi conseguindo entender um pouco, muita coisa, e foi se preservando de muita coisa. Então, isso que é importante, você poder parar, poder estudar, poder entender um pouco como é que as coisas funcionam e procurar, pelo menos se preservar, tá? Se preservar dentro do possível dos abusos que aí estão, entendeu? Então, eu vou tratar hoje com vocês um pouco, eu vou avançar em mais uma parte do texto do Marcos Sambruna, naquele texto de Satanópolis, perfil da futura cidade infernal. Por quê? Porque tem a ver para a gente poder lá na frente entender do que se trata a fundo as cidades inteligentes, tá? E também tem lá na frente também a questão do transhumanismo e tem outras coisas mais que a gente precisa entender para saber, porque esse grande reset que eles querem fazer, sabe, é uma coisa que eu tenho aqui, por exemplo, um roteiro que eu quero tratar com vocês, esmiuçado da Alison McDowell, que é uma coisa assim, sabe? É terrível. É terrível. Se esse grande reset acontecer como eles querem, é terrível. É realmente a distopia totalmente, globalmente, mais anticristã mesmo. E a gente tem que, tá, se posicionar. A gente tem que se posicionar e procurar barrar isso e procurar fazer o questionamento crítico, porque eu já falei, repito, várias vezes tenho dito, eles não estão de brincadeira. Tá? Então, é assim. Então, a partir dessa parte que eu vou tratar do artigo do Marcos Sambruna, para a gente poder entender um pouco melhor duas características, das cidades da agenda do poder global, que já vem ao longo do século XX se impondo, principalmente nos grandes centros urbanos, e também do ponto de vista espiritual, que eu vou tratar aqui com vocês, essas duas características. Quando a gente fala da atomização da sociedade e da automatização da sociedade, esses dois conceitos, atomização e automatização, então, para entender essas duas características do ponto de vista espiritual, é que eu vou tratar um pouco nessa live, tá? Com calma, com tranquilidade, sem pressa. Vou até tomar mais um pouquinho de chá aqui, porque esse assunto é bem denso e eu quero ter tranquilidade na abordagem. Ainda está quente aqui. E aí o que acontece? Esse processo da atomização e da automatização, agora em nível global, né?
Para entender essas duas características, elas são a atomização e a automatização, elas são expressões da dessacralização das cidades, que é o que a gente está vendo acontecer e se acentuar cada vez mais. A gente fez aqui algumas lives essa semana passada, para falar sobre as cidades. Tratei aqui da questão das duas cidades, que são duas realidades, são duas cidades, tá? Os que trabalham pelo reino, os que trabalham pelo antirreino, a gente tratou disso numa live sobre a Torre de Babel, e as batalhas a cada geração, até a última geração, na batalha, que vai viver a batalha final. Falamos aqui por alto sobre o livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. E então hoje eu vou fazer esses apontamentos aqui para a gente poder melhor compreender, tá, esse pano de fundo do que está querendo a Agenda 2030 com esse 11º objetivo, quando eles falam em cidades autossustentáveis. Bom, então, é assim, pegando o artigo do Marcos Sambruna, ele tem considerações importantes para a gente entender esse pano de fundo, principalmente esse pano de fundo espiritual do processo de demolição civilizacional, tá? E aí a gente falou aqui, usou aquela imagem da demolição das muralhas defensivas, do seu significado, e a gente precisa entender as consequências desse processo de demolição civilizacional da civilização ocidental cristã. Pelo menos é um processo bem avançado, e a gente sabe pela fé que eles não vão dissolver tudo. A gente sabe pela fé que ela não será demolida totalmente e não será ceifada a sua raiz. Isso a gente sabe que isso não vai acontecer. Por quê? Porque é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que vai estar conosco até o final dos tempos, até a última geração. Então, isso nos dá tranquilidade, saber que isso é uma promessa e todas as promessas de Deus são cumpridas ao longo da história, e a gente sabe disso pela própria história. A história mostra isso. A gente sabe que já há séculos, e agora, principalmente nas últimas décadas, o cristianismo foi atacado de uma tal forma, e o que eles querem com esse ataque sofisticado que eles estão fazendo? Descaracterizar a sua identidade. Expressa também na cultura, na arte, nas letras, na música e também, tá, na forma estética das cidades. As cidades, como eu disse já em outras lives, com essa estratégia, com esses ataques sofisticados que têm sido feitos, as cidades começaram assim a deixar de ser o ambiente de promoção da pessoa humana para ser mecânica, burocrática, funcional, com linhas retas, frias, o estilo Bauhaus que eu já citei. E aí você tem um filme que vocês conhecem, que eu já vi vocês citando no comentário, que é um filme de 1927, Metrópolis, tá? E nesse filme Metrópolis, uma das primeiras cenas do filme está aí, ó, essa cidade aí. É um filme de 1927 que já mostrava nesse filme o perfil dessa Satanópolis aí. O perfil, você veja, o filme é do começo do século XX, tá? Muito importante para entender um pouco esse processo todo que a gente está falando. Então, o que acontece é assim, houve e tem havido esse processo de demolição, de dissolução das instituições, de ataques sofisticados ao cristianismo para derruir as suas muralhas defensivas, tá? Como a gente tem falado, nas outras lives a gente tocou sobre isso, falou sobre isso. Houve, com isso, nesse processo, a degradação
da religião tradicional para uma forma de nova religião, sem dogmas, que é o que eles querem. Eles já estão trabalhando nisso agora, desde o final do século XX, agora, começo do século XXI, os globalistas estão trabalhando para, esvaziar, principalmente a fé católica, esvaziar da sua identidade e fazer um mix de religiões, tá? Esvaziadas do seu real conteúdo. Uma religião global, que o Sanahura fala muito bem no seu livro Poder Global e Religião Universal, que vai ser a religião da ONU. Vai ser a religião da ONU, aquela união das religiões, tá? Sem dogmas, entendeu? Sem muitas exigências morais, aquela coisa toda. Aquela religião meio self-service, você vai lá, você escolhe o que te agrada, aquela religião light, tá certo? E esse mix de religiões que eles vão impor como a religião universal deles, tá? É uma religião que vai substituir a tradicional, já está acontecendo isso, por um misticismo extravagante. E isso vem da New Age, como a gente sabe, dos anos 80, principalmente, dos anos 60, 70, 80. Isso é também, isso é o neopaganismo que está aí, muito mais virulento esse neopaganismo, tá? E o termo extravagante é muito interessante, que o Marcos Anduna usa quando ele fala disso, quando ele fala desse termo extravagante, porque é justamente isso que aconteceu nas grandes cidades e vem acontecendo, tá? Que é justamente isso. É o termo extravagante, ele é considerado literalmente como extravagante, ou seja, que vagueia fora, que vagueia longe, sai do centro, se distancia da videira da vida. É isso que a gente tem visto aí acontecer aqui, ó, nas grandes cidades. Tem acontecido isso, entendeu? Esse processo, né, de extravagância, que é isso, vagueia fora, vagueia longe, sai do centro, se distancia, entendeu? Na videira da vida. E os grandes centros urbanos ficaram assim, extravagantes, por isso a solidão, o vazio existencial, a falta do sentido da vida, a desumanização. É isso que a gente está vendo, entendeu? Nesse processo, para quem se deixa, tá? Se impregnar por esse espírito, pelo espírito do globalismo, como até já fiz algumas vezes falando sobre essa questão da sua mentalidade, do seu espírito. A nova cultura global, que está aí, neopaganizada, faz assim, o que antes, no cristianismo tradicional, as práticas religiosas eram uma ponte com a realidade sobrenatural do mundo superior. Eu vou agora mostrar uma questão para vocês que é importante observar. Isso daria uma live de 10 horas só para falar sobre esse ponto, mas eu não vou, só vou pontuar, só vou citar. Em outro momento a gente pode trabalhar melhor sobre isso. Então, as práticas religiosas eram uma ponte com a realidade sobrenatural do mundo superior. E essa religião light, que eles querem fazer, desdogmatizada, acaba tornando-se uma religião sentimentalista que bebe do mundo inferior, ou, em termos psicológicos, do tal inconsciente. Então, isso é uma coisa que eu quero tratar para vocês, porque vocês têm duas realidades. Você tem duas realidades que nós, seres humanos, estamos aqui. Há uma pressão, digamos assim, uma que quer nos elevar para cima, para um mundo superior, para a realidade sobrenatural superior, e outra que nos puxa, nos empurra, quer nos empurrar para baixo, para o mundo inferior. Então, são duas realidades. E existe uma imagem que eu vou mostrar aqui para vocês,
Você tem várias imagens da árvore da vida. Você tem várias imagens, não só no Ocidente, no Oriente também, você tem várias imagens. E essa imagem aqui, por exemplo, é interessante, quero que vocês prestem atenção nessa imagem, é uma imagem da árvore da vida, tá? E vocês vejam como é que essa imagem ela está feita, tá? Ela tem a terra que está aqui no centro, tá vendo? Ela está aqui no centro, tá? Como se fosse um prato aqui, tá? Que é a terra. E você tem embaixo, tá? Você tem o mundo inferior. Você tem um mundo inferior, subterrâneo, tá certo? E em cima, tá? Por onde a árvore está, por onde ela floresce, onde tem as folhas, e onde ela frutifica, e onde tem a abóbora, aqui. Então, você tem o mundo superior. Então, essas são as duas realidades que, no final das contas, tá? Que vai ficar, no final das contas, de todo esse processo, são duas realidades. É o inferno ou o céu. Então, aqui é provisório, mas depois do juízo, essas duas realidades serão definitivas. Mas é impressionante, interessante como existe esse processo. E o cristianismo, nesses 2000 anos, principalmente o da tradição, esses 2000 anos, sempre fez, sempre foi ponte para a elevação para a realidade sobrenatural do mundo superior, do céu. Mas, quando começou a ver esse desmonte civilizacional, quando começou a ver, tá, esse processo todo que a gente está vendo, o que está acontecendo? Tá? As forças estão bloqueando, estão, tá, eclipsando e estão ceifando essa ponte, e aí a maioria das pessoas estão impregnadas, embebecidas, tá, por ilusionismos que arrastam e empurram elas para o mundo inferior. Então, essa aqui é o processo que a gente tem visto. Então, e são poucos aqueles que têm um olhar para esta realidade sobrenatural do mundo superior. E aí, essa imagem que eu falei para vocês, voltando aqui, a imagem aqui, é uma das imagens, tem várias imagens da árvore da vida. Então, essa imagem aqui da árvore da vida é muito interessante, repito, tá? Porque vocês têm aqui, como eu falei, a Terra, e embaixo a realidade inferior, em cima a realidade superior, e como a gente tem dito, isso é um mistério. Um arrasta para baixo, outro leva para cima. E tudo depende da sintonia pessoal de cada pessoa, da sintonia, da adesão, do assentimento, da resposta que cada pessoa dá a essas duas realidades que estão aí. Tá certo? Porque, como eu falei, umas trabalham pelo reino, a realidade superior, sobrenatural, outras pelo antirreino. Que empurra e arrasta e quer levar as pessoas para o mundo inferior. E quem trabalha pelo reino para o mundo superior. Então, há duas cidades, e como eu falei para vocês, no final da história, depois de cumprido o tempo de todas as gerações, que vai haver, é isso aí. São duas realidades definitivas, o inferno embaixo daqui e o céu. E a verdadeira religião do cristianismo sempre fez, desde o início, ao longo dos séculos, a ponte para aquilo que eleva e aquilo que salva. Tá? E aí o que aconteceu? Aí, a partir do desmonte desse entendimento todo, houve muita coisa, várias estratégias, mas tem uma que o Marcos Andruna chama a atenção nesse artigo dele, e que é um detalhe interessante, que são várias estratégias, mas uma delas foi o seguinte, esse ataque, tá? Esse ataque contra o cristianismo também passou por esse aspecto de procurar a dessacralização. Então, ele diz assim que esta primeira forma de fé equivocada, corruptora da resistência dos defensores do sagrado, concerne ao que se pode definir como sentimentalismo,
psicologista. E os demolidores investiram muito nisso ao longo do século XX. Eu sempre, sabe, eu vou ser bem franco com vocês, assim, tá? Cá entre nós aqui, conversa informal, eu sempre vi a psicologia sempre com reservas. Sempre, nunca ninguém falou nada. Eu sempre fui estudar, eu tenho os livros todos aqui, todos os grandes psicanalistas, está tudo aqui. Tem Freud, Jung, Lacan, tem toda a patota está aqui na biblioteca. Estudaram, tá? Mas sempre fiquei com reservas em relação a essa patota aí. Sempre, nunca foram para mim convincentes. Eles são interessantes, sempre tem muitas abordagens, aquela coisa toda, mas, sabe, a mim nunca foi convincente. E o que acontece é isso, como diz o Marco Sandruni aqui nesse ponto. Eles trabalharam para reduzir, isso é a questão do reducionismo, para reduzir aos confins infra-humanos e, portanto, imanentes, instâncias espirituais tradicionais, habitualmente enlaçadas ao mundo superior e, com ele, comunicantes. Então, como vocês sabem, tá? A psicologia moderna tem atuado nesse sentido em duas frentes. Então, primeiro, começou com Freud, né? Só vou pontuar algumas coisas aqui, porque tem uma outra imagem aqui também. Eu trouxe aqui uma outra imagem só para vocês verem essa coisa interessante, curiosa, tá? Tá vendo? Esta árvore aqui, olha aqui, ó, a terra, tá? E você tem a parte de cima aqui, a copa, e você tem a parte de baixo, com as raízes, tá? E, então, você tem a parte subterrânea, entendeu? Você tem a parte de cima. Isso aqui dá um estudo muito interessante, mas eu não vou entrar agora nessa seara, mas eu queria só mostrar para vocês sobre isso. Então, o que vai acontecer? A psicologia, a psicanálise, ela vai entrar, tá? Somente no começo do século XX, né, porque a obra do Freud, a interpretação dos sonhos, até o começo do século XX, tá? Ele vai ser utilizado, vai ser instrumentalizada a psicologia, tanto é que ela vai ser institucionalizada no mundo inteiro, nas universidades, hoje nos consultórios, no mundo inteiro. Ela vai ser muito, muito utilizada para esse processo da dessacralização, e para esse reducionismo. E sobre aquilo que o Jung depois vai chamar de inconsciente coletivo, aquela coisa toda, e também o Freud, também com toda a questão do inconsciente, ali tem coisas, sabe, que realmente, sabe, eles têm insights interessantes, de muita coisa, tá, mas eles estão mexendo ali com um ponto, sabe, que acaba sendo meio que desvio de propósitos. Quer dizer, é uma visão reducionista dessa realidade e acaba, com isso também, em outros tantos aspectos, havendo alguns ilusionismos nesse processo todo. Então, você tem aqui Freud, tá? O que acontece com Freud? Ele racionalizou as experiências espirituais, reduzindo-as a reflexos inconscientes de visões e experiências objetivas vividas em estado de vigília. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Com Jung, tá? O que acontece? Com Jung, ele separou a experiência espiritual de sua fonte superior para a vincular novamente a um sistema simbólico atávico derivado de vivências ancestrais primitivas. O que acontece com Jung? O transcendente não seria nada mais que uma sorte de memória de massa,
na qual se registraram vivências transgeracionais que remontariam a épocas longínquas. Isso acaba sendo uma concepção reducionista parcial. Eu quis só pontuar isso, porque isso está no texto do Marco Sambruna, e é muito interessante, porque essa questão do inconsciente, ela também acaba sendo uma espécie de porta, tá? Para uma seara que abre flancos, entendeu? Para um universo que acaba fazendo um desvio e dificultando aquela verdadeira elevação espiritual, e pode, principalmente por conta que eles trabalharam muito com essa questão da sexualidade, tá? Muito, vocês sabem disso, e esse é um campo realmente que, sabe, é um campo que, se não houver realmente uma ordenação adequada, pode fazer com que aconteça isso aqui, olha, né? Aquilo que a gente trouxe aqui logo no início. Se não souber ter a devida ordenação, olha só, são dois campos, tá? O de baixo e o de cima. E aqui você tem uma coisa interessante observar também, só uma observação, que se vocês pegarem o corpo humano, tanto do homem quanto da mulher, você pode ver, tem a parte de baixo, a parte de cima, tá certo? E é curioso, isso daria 10 horas de conversa só sobre esse estudo, tá? Entre a árvore da vida e o corpo humano, mas você veja que coisa interessante, se você pegar, por exemplo, o que está na parte de baixo e o que está na parte de cima, tá certo? Na parte de cima, por exemplo, você vai ter o coração, vai ter o pulmão, vai ter o cérebro, as partes assim, né? Sabe? Vitais. E na parte de baixo, a parte, né? Que você sabe do que está. Tudo é importante no organismo humano, tudo é importante. Mas essa diferenciação é muito interessante nessa reflexão, nessa análise aqui do que não sabe, não tendo a devida ordenação adequada, ao que empurra para baixo é ao que eleva para cima, é ao que eleva. Essa é uma. Eu quis só pontuar isso, e daria depois, ou quem sabe, em outro momento eu venho com tratar melhor sobre essa questão, que quis apenas pontuar aqui com tranquilidade, com calma, porque nem tudo a gente pode falar aqui no YouTube, senão vocês sabem, né? A gente tem que saber como falar as coisas também, mas vocês entendem certamente o que eu estou tentando trazer com vocês em relação a essa questão. Então, voltando à questão das cidades, tá? Não é à toa que a gente diz que as pessoas ficam assim meio que perdidas nas grandes cidades urbanas. Então, aqui você tem, vamos ver aqui, essa imagem aqui, tá vendo? Então, é assim, não é à toa que a gente diz que as pessoas ficam assim meio que perdidas nas grandes cidades urbanas, porque o que se quis nesse processo é o que a gente vem falando, chegar à total atomização, tá? É isso que eles querem, chegar à total atomização, e também, junto com a atomização, a automatização, entendeu? Da sociedade, agora em nível global. Então, o que você tem? Você tem nesse processo, o que aconteceu? Você tem a sentimentalização psicológica da fé tradicional. É isso que aconteceu. Por meio de uma estratégia de escape, por meio de escapismos, constatada a impossibilidade de realizar a obra de derrubada assim, direta, né, a canhoneio das poderosas fortificações. Nossa, fez até barulho aqui. Desculpe, fiz até um barulho forte aqui no ataque, tá? Constatada a impossibilidade de realizar a obra de derrubada a canhoneio das poderosas fortificações da cidade espiritual, os demolidores começaram a apontar aos seus defensores uma nova divindade. Então, houve aqui um processo de ilusionismo,
tá? Foi apresentado o quê? Ídolos, novas divindades. Isso é coisa do neopaganismo. Novas divindades que, como sereias, que encantam, tá? Arrastaram as pessoas para essas searas que, tá? Levam a perdição. Levam a isso que a gente está vendo. A solidão, ao vazio existencial, a tudo isso que a gente está vendo. Tá certo? Com esses novos ídolos, com falsas necessidades, com falsas soluções e com as paixões desordenadas, porque tudo que Deus criou, que está no nosso organismo humano, tudo devidamente ordenado é ótimo. Agora, como se estiver desordenado, arrasta para a perdição em diversos campos. Se estiver devidamente ordenado, pode haver uma elevação para aquilo que é a realidade definitiva e garantir a salvação. Então, esse é o ponto que é importante ressaltar. Então, o que aconteceu? Houve uma estratégia de ilusionismo, e aí entrou imprensa, mídia, tá? Fez muito disso nessas décadas todas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, como a gente vem tratando já em várias lives sobre isso. E é óbvio que isso foi uma estratégia de dissimulação, de ocultação da verdade, de ocultação da verdade, mostrando outras coisas que desviam da verdade. Então, essa capacidade de dissimulação desses ídolos que foram surgindo surpreende porque veio a imitar, deformando das características principais de Cristo, a sua misericórdia para com os desnorteados, e a misericórdia divina assumiu um caráter não apenas pacificador, que isso foi uma estratégia de dissimulação desse conceito, não apenas assumiu um caráter pacificador, mas em especial pacifista. E a ONU, a criação da ONU em 45, e depois nas décadas seguintes, ela vem trabalhando muito com essa questão de um pacifismo, tá? Que, na verdade, ele acaba assumindo esse papel dissimulador, tá certo? De desvio e sem compromisso com a verdade. É um pacifismo sem compromisso com a verdade e usando, tá? Uma série de estratagemas, tá? Para conduzir as pessoas a falsas ilusões, e esse pacifismo da ONU, que veio nesse contexto, ele desvia-se da verdade. Então, o compromisso que a ONU tem é uma paz, com esse tom pacifista, que não está ancorada na verdade. E Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse pacifismo onusiano, nesse contexto, não tem compromisso com o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente vai falar sobre essa questão do pacifismo na ONU, nesse contexto, quando a gente falar daquele objetivo da Agenda 2030, que trata disso, que vem com aquele eufemismo paz e justiça. Então, é justamente esse país. Aí a gente vai falar sobre esse pacifismo dissimulador e as consequências disso. A paz toma, assim, o lugar da verdade, diz o Marcos Sambruno no seu artigo. Tá? A paz toma, assim, o lugar da verdade. A paz como valor supremo que se há de conseguir a todo custo e diante do qual tudo é sacrificado, mas não é uma paz ancorada na verdade. Mas sobre isso nós vamos falar, né, sobre quando a gente tratar melhor desse objetivo. Nessa perspectiva, a paz não se reduz à pacificação dos povos, mas é apresentada como
pacificação íntima. Então, presta atenção nesse detalhe, que é interessante, que o Marcos Sanduna fala no artigo, mas é apresentada como pacificação íntima, como lenitivo contra as ansiedades existenciais e especialmente contra a inquietação da busca metafísica, o menos consciente fosse tal intranquilidade. A sentimentalização psicológica da fé tradicional consiste nisto. A religião deve garantir a tranquilidade da alma mais que a tranquilidade social. Só que é assim, como não pode haver tranquilidade sem adaptação, já que remar contra a maré é mais difícil do que se deixar levar pelos acontecimentos, então aí consolida-se então um dos piores mal-entendidos da história da humanidade moderna. Há alguns mal-entendidos nessa concepção, nesse entendimento, que a gente vê, por exemplo, em dois slogans, que é muito repetido hoje por muitos cristãos, católicos principalmente, há uma repetição muito de dois slogans, que há um equívoco, que aqui o Marcos Sanduna trabalha nessa parte, que eu acho que é interessante, que tem a ver com esse pano de fundo pacifista, que está sendo trabalhado nesse sentido, esse pacifismo dissimulador. Então, esses dois slogans vêm com uma força devastadora que abriu assim, enormes brechas nas muralhas defensivas do cristianismo. Assim, aquela coisa de achar que tudo é graça. Então, esse é um conceito que, achar que tudo é graça. Tudo é graça. E um outro, que repetindo muito, Cristo venceu o mundo, tal. Então, tá? E isso vai gerar duas posturas, entendeu? Duas posturas que vão ajudar nessa instrumentalização e nessa fé sentimentalista, tá? Então, é assim, quem trouxe quem veio com isso, com essa história de tudo é graça, foi um escritor francês, um escritor católico francês, que é aqui o Georges Bernanos, tá? Então, o Georges Bernanos, tá? Ele que veio com esse conceito, tá? Que acabou influenciando. Ele escreveu uma novela chamada Diário de um Pároco de Aldeia, e nessa novela que ele escreveu, o sacerdote protagonista do relato, ele chegou à conclusão de que a providência se serve de qualquer situação, transformando-a em bem. Então, tudo é transformado em bem, quer dizer, sabe? Tudo que é feito, tudo termina bem. Entendeu? Então, tudo vai para tudo termina bem. Quer dizer, e aí, o que acontece com essa visão, tá? Ela acaba não levando em conta o quê? Que certos erros humanos têm consequências, e que não são erros vindos de Deus. Não são erros vindos de Deus, mas têm consequências, são erros humanos. Então não é bem assim, não, no final dá tudo certo. Não é bem assim não, entendeu? Porque Deus é causa somente do bem, mas as decisões humanas têm consequências. Então essa ideia, não, tudo é graça, tudo concorre para o bem, sabe? Esse pensamento do Georges Bernanos acabou ajudando nesse reducionismo, em alguns equívocos de entendimento do que é a graça de Deus. Entendeu? E aí fica aquela coisa assim, aí dá para entender hoje, por exemplo, aquela coisa assim, quando se fala muito na misericórdia e nada na justiça divina. Entendeu? Que Deus, ele é, se você pegar nos Salmos os atributos de Deus, você vai ver lá, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Tanto que o próprio Jesus diz que à medida com que você fizer, você terá, quer dizer, que o que não pode faltar a misericórdia, quem tiver misericórdia, terá misericórdia. Então, Deus é misericordioso. A parábola do filho pródigo, que é a expressão máxima do Deus misericordioso, que perdoa e que acolhe o
convertido, o arrependido, o contrito. É importante saber. No caso da mulher adulta, a mesma coisa. Tá? Qual foi a postura de Jesus ali? Tá? Queriam apedrejá-la, entendeu? E aí o que acontece? Jesus viu, ele viu que ela estava arrependida, ele viu que havia nela contrição, arrependimento das faltas, contrição. Aí sim, por ter visto isso, por ter constatado isso, então, aí sim ele pega e fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi nesse contexto, por conta disso, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí diz, de cabeça, mas me parece que os mais velhos saíram primeiro, alguma coisa assim, e o pessoal foi tudo embora. E aí foi quando ele disse assim, foi quando ele disse para ela: vai e não tornes a pecar. Quer dizer, houve aí a exortação clara, tá? Vai e não tornes a pecar. Quer dizer, Deus, ele é misericórdia, sim, mas é também justíssimo, que é um atributo que está nos Salmos, e inclusive esse atributo de Deus está no superlativo. Não fala nem que é só justo, ele é justíssimo. Então, esse pensamento Branot, por exemplo, diz assim: não, tudo é graça, tudo, no final dá tudo certo, tudo concorre para o bem. Deus é misericórdia? Mas a misericórdia está relacionada com a contrição, tá? O que realmente está arrependido é perdoado 70 vezes 7, como o próprio Jesus disse aos apóstolos, aos seus discípulos. Então, a questão da contrição, por isso que existe o sacramento da penitência. Por isso que dentro dos sacramentos existentes há o sacramento da penitência, por conta disso, do coração verdadeiramente contrito, tá? Agora, Deus é justíssimo. Todos os erros humanos, todas as ações humanas injustas e tudo que o ser humano fez, o erro humano, ele terá de ser reparado. O contrito sabe que terá que reparar no erro. Tá certo? Porque ele é justíssimo. Então, o que acontece? Não, diz aqui o Marção Bruna: não obstante ter sido originalmente gerada pelos erros dos homens, como se os erros não tivessem consequências, e reforçar aquela ideia de que tudo contribui para o bem. Será? Tudo contribui para o bem. A gente está fazendo aqui uma reflexão, uma análise, que há duas cidades: há os que trabalham pelo reino, há os que trabalham pelo antirreino, tá? Mas que tudo contribui para o bem. Se há no final, depois haverá o juízo final e haverá duas realidades definitivas do inferno, tal como tudo contribui para o bem. Partindo do homem, partindo do ser humano, porque partindo de Deus, sim, partindo de Deus, tudo contribui para o bem, mas partindo do homem, por conta da liberdade, do seu livre-arbítrio, tá? Joio e trigo junto. Bom, assim, para que o bem possa verificar-se com maior facilidade, então, convém libertar-se do antigo costume que tente a separar totalmente o bem do mal. Quer dizer, essa visão, esse entendimento, tudo é graça, tudo concorre para o bem, aquela coisa toda, acabou tendo com consequência na prática, no dia a dia, o quê? As pessoas passaram a perder a capacidade do discernimento. Concorre para o bem, entendeu? No final dá tudo certo. O happy end, né? Nos filmes de Hollywood, no final feliz. E aí o que aconteceu com isso? Com essa fé sentimentalista, com esse pensamento? Acabou fazendo com que as pessoas elas tivessem mais dificuldade de discernir o bem do mal. Entendeu? Já que vinha aquele pensamento, né, de que até o mal acaba atuando em favor do bem. Tem um monte de padre falando isso aí. Nossa Senhora, entendeu? E isso foi um erro conceitual que dificultou os cristãos do discernimento e acabou dando no relativismo, que é o que a gente está vendo. Uma outra coisa que é repetido muito também, que está um pouco nessa linha também, é aquela coisa de Cristo venceu o mundo. Não, né?
Então, pronto. Então, isso leva, se não souber entender bem essa colocação, que ela é teologicamente correta, mas se você não souber entender bem isso, você pode levar uma certa postura cômoda do ser humano diante do que ele tem que fazer, tá? Para ter, do que ele tem que fazer para ter a graça. Entendeu? Então, diz aqui, a afirmação é teologicamente correta, porque Cristo, com a sua ressurreição, realmente venceu o mundo, no sentido de que destruiu o que do mundo é o aspecto mais angustiante, que é a morte. E com a ressurreição de Cristo foi abolida e em seu lugar se instaurou o reino dos céus eterno e imutável. Agora ele acrescenta aqui, mas dizer que Cristo venceu o mundo significa que Cristo indicou o caminho supremo para derrotar a morte. Não que esta tenha sido vencida prescindindo de qualquer empenho individual. O sacrifício de Cristo não nos autoriza a prioristicamente a arriar os estandartes da guerra, da batalha, em vista da salvação individual e da necessidade de ser, como ele próprio falou, pediu, ordenou, para que cada um fosse sal da terra. Então, a gente não pode ter uma postura aqui, assim, de braço cruzado. Uma postura de braço cruzado. Tá? No final vai dar tudo certo. Mas a gente tem que, atender essa exortação de Cristo que diz, vós sois o sal da terra. Nós estamos aqui para ser o sal da terra e luz do mundo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Como na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, tá? Chegaram para Jesus e disseram, olha, está aqui 5.000 pessoas, inclusive crianças e idosos, não estão comer. É debaixo do sol quente, aqui meio-dia. Como é que vamos fazer? Entendeu? Aí Jesus diz assim, não, peraí. Não tem ninguém, não tem nada, absolutamente nada entre vocês. Não é possível. Não tem nada que alguém possa ofertar aqui. Vai dar uma olhada lá, procura alguma coisa, deve ter. Aí eles foram lá e encontraram, então, trouxeram, então, eles conseguiram 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Aí sim, com 5 pães e 2 peixes, Jesus faz a multiplicação dos pães. Então, é assim, cada um tem que fazer a sua parte também. Cada um precisa se empenhar para a obtenção da graça. Tá? E, então, o que acontece? Houve, então, esse mal-entendido conceitual entre os cristãos ao longo do século XX, que veio com uma espécie de um otimismo de fundo, tá? No final dá tudo certo, tudo concorre para o bem, aquela coisa toda, e aí isso levou uma certa acomodação, entendeu? Uma certa acomodação, acabou aceitando essa fé sentimentalista, entendeu? E aí entrou, como eu falei no começo dessa conversa aqui, toda a psicologia, a psicanálise, com o seu reducionismo e também com entradas para searas muito perigosas, tá? Que abriram flancos para, sabe, aquilo que não é para fazer daquela forma, etc, etc. Não que não é para fazer essas coisas, tudo que Deus nos deu, tá? Nos deu para o bom uso, para que seja bem ordenado. Então, essa que é o X da questão. E, então, o que acontece? É exigido de nós, sim, que a gente se empenhe, né? Com estudo, com obras de caridade, com oração, com tantas outras exigências morais, a principal delas a caridade, para que a gente possa, tá? Obter a graça de Deus. E a maior de todas, que é a nossa salvação. E também aquela graça de conseguir discernir o bem do mal para poder fazer as escolhas certas em meio a tudo isso.
Então, o que aconteceu? Assim, você tem aquele sentimentalismo psicologista que fez muitos cristãos ficarem mais acomodados e aí com questionamentos que não tem nada a ver com a coisa, assim, aonde precisa ser, entendeu? Houve uma dispersão, tá? Por searas que não vai levar não vai levar ao que é o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Ficaram mais acomodados e mais vulneráveis a isso, e imbuído desse conceito, tudo é graça, tudo concorre para o bem, Cristo venceu o mundo, então deixa o barco correr. Aí por isso que dá para entender que entre os cristãos tivemos aqui o que nós temos hoje, a flacidez, tá? Os homens flácidos, mulheres também, entendeu? Por conta disso, porque não são mais exigentes de si, deixa o barco correr, no final é tudo certo. Já viu isso? No final tudo certo. Happy end. Não é bem assim, entendeu? Então é isso. Eu vou ficando por aqui nesses apontamentos, porque amanhã, às 21 horas, eu vou continuar com essa reflexão, porque aí eu vou pegar um outro ponto que tudo isso século XX, né? Tudo isso vem acontecendo, são aspectos, são pontos que a gente tem que entender. E há um outro ponto também que entrou nesse processo todo ao longo do século XX, junto com psicanálise, junto com a psicologia, tudo isso, e com esses conceitos que afrouxaram, tá? O espírito de vigor dos cristãos, aí entrou um outro fator na jogada, que foi o socialismo utópico, no campo político, principalmente na União Soviética, etc., marxismo, essas ideologias totalitárias do século XX, no campo político. Então, isso também entrou no processo, porque, ao contrário, aí houve uma inversão, que para os socialistas utópicos, para os marxistas, aí é o contrário, tá? Mas isso eu vou falar amanhã. Para eles nada é graça, para eles não existe graça, tá? Porque numa perspectiva marxista, o motor da história não é a providência divina, mas a luta de classes. Então, depois, segundo eles, né, depois de mudadas as relações de força entre classes subalternas e dominantes, as sociedades se configuram, aquela história, aquela pataquada toda que vocês conhecem, etc, entendeu? Eles dizem assim, nada sobre o tempo pela graça, senão que tudo se conquista pela luta. Então, isso é um outro equívoco, tá? E não é a mente guiada pela misericórdia divina que educa a mão, mas é a mão que, tendo a necessidade de obter o necessário para a vida, educa a mente para pensar de forma eminentemente pragmática. É isso que o marxismo vai dizer. E com as consequências depois já conhecidas, e que vai estar de encontro com, né, com esse caldo, com esse ambiente, com essa mentalidade, com essa cultura, que vai favorecer ao que o Fórum Econômico Mundial hoje está fazendo, etc. Tá? Bom, eu sei que esse ponto aqui do texto do Marx Bruna, ele é um pouquinho complexo, e por isso que eu fui um pouco devagar também, para a gente não ficar aí, né? Mas a gente, amanhã, se Deus quiser, às 21 horas, eu retorno para a gente avançar um pouco, porque o que vai acontecer com a experiência do socialismo utópico, principalmente na ex-União Soviética. É ali que vão começar a surgir, dali, o modelo das cidades, tá? Das cidades que hoje a ONU quer fazer as tais sustentáveis, a base foram aquelas cidades, entendeu? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tinha separado umas fotos aqui. Peraí é que ontem eu falei do São Luís, então hoje eu achei um monte de foto aqui. Mas amanhã nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, o modelo de cidade aqui, ó. Tá? Os novos bairros não deveriam apenas resolver o problema habitacional dos trabalhadores,
no menor tempo possível, mas também se tornar um modelo de um novo modo de vida proletário. É aquela coisa, né, horrível do CDHU. Vocês conhecem, né? Então, essa coisa do CDHU. E por aí afora, bem Bauhaus, etc, etc, etc. E eu vou falar amanhã sobre esses modelos de cidades, caixinha de fósforo, entendeu? Bem funcional, bem padrãozão para tudo, papapá, etc, etc, que é dali que vai vir o design, entendeu? Daquilo que eles querem, que o Fórum Econômico Mundial quer impor, agora no nível global, entendeu? Para tudo e todos. Mas qual é o aspecto? O aspecto que eu ainda vou continuar amanhã, na live de amanhã, sobre essa questão. É que nessas cidades, todos os símbolos religiosos, tudo aquilo que se remete ao sagrado, tudo aquilo que se remete sabe, se remete ao sagrado vai ser, não tem vez, vai ser tirado, entendeu? Então, aí o que acontece? Esse embrião de cidades, né, que foram, que os primeiros experimentos na ex-União Soviética ocorreram, e que foram experimentos que causaram muito sofrimento para as populações, já eles fizeram esses experimentos de tirar, tá? De tirar as imagens, de tirar tudo aquilo que era referência ao sagrado, principalmente as imagens sacras, principalmente as referências cristãs, tá? Mas sobre isso a gente vai continuar falando aqui, se Deus quiser, amanhã, porque isso é muito importante a gente entender, esse e outros aspectos sobre isso, para a gente poder entender, afinal de contas, o lado sombrio das cidades inteligentes e, afinal de contas, o pano de fundo do porquê aquelas cidades que estão aí querendo impor para tudo e todos são profundamente anticristãs, e aquilo que o Alex está falando aqui, olha, tá certo? É isso daí, tá? Que vem do pai da mentira. Olha aqui, ó. Passa em sentimento, pá. Pois é, mas a gente vai falar sobre essa questão do pacifismo melhor. Também, tá vendo? É isso aí. Tá. Mas tem que saber também fazer o enfrentamento. É preciso saber fazer o enfrentamento, porque hoje também o que acontece é o seguinte, o cristão, ele vai para a batalha, mas não reza. Começa por aí. O cara vai para a batalha e não reza, não tem as armaduras, o escudo, sabe? Tudo aquilo que se faz necessário para ir para a batalha. Não é assim, você não pode ir de qualquer jeito para a batalha. A questão é essa, entendeu? E começa por aí, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui, tá? O dia está muito corrido, eu ainda tenho mais atividades para fazer. Hoje vou de novo até as 12h30 da manhã, se Deus quiser. Mas amanhã a gente retorna aqui às 21 horas para dar sequência a essa reflexão sobre esse modelo de cidade, para que a gente possa aí depois, se Deus quiser, semana que vem, a gente poder tratar do 11º objetivo da Agenda 2030, que são as cidades sustentáveis, as tais cidades sustentáveis, e os demais objetivos, dentre eles, paz e justiça, tá? Já sei do que se trata, tá bom? Por isso que eu dispenso. Eu falo para o Klaus Schwab, olha, obrigado, eu não estou fora disso, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.